Eu venho fazer uma intervenção à Universidade de Verão do PSD. Portanto, ou da JSD, ou dos dois, em conjunto. Portanto, os destinatários do que eu vou dizer são vocês. Eu sei que está ali o resto do país a olhar pela janela, cá para dentro, mas eu vou falar para vocês, porque vocês é que são os destinatários e merecem todo o respeito. Eu sei que estou a ser escutado lá fora e logo se vê, mas os destinatários são vocês. E fruto dessa tal experiência que há bocado referi, enfim, que entretanto tenho, que tenho o Carlos Coelho, tem todos aqueles que são menos jovens, eu gostava também de partilhar aqui algumas ideias, fruto da experiência, e, se me permitem a ousadia, alguns conselhos, fruto da experiência. Primeiro, a formação política, que ainda há bocado Carlos Coelho referiu e que eu sempre acarinhei, é absolutamente vital para mim naquilo que deve ser, sim, que deve ser, não vai ser já, mas que deve ser uma reforma do regime, mas vamos apertar um bocadinho, do sistema político e do sistema partidário. Não vale a pena tapar o sol com a peneira. Há um afastamento real, como todos nós sabemos, entre os partidos políticos e a sociedade. É uma coisa mais grave. Há um afastamento real entre as instituições do regime e a sociedade. Mais complexo. Mas estamos aqui centrados nos partidos políticos. E, portanto, nós temos de ser capazes de ter uma nova forma de funcionamento dos partidos e uma nova militância, uma nova forma de militar nos partidos. A baixa da qualidade dos agentes políticos ao longo dos anos é notória. E eu tenho sempre muito cuidado, das coisas que eu mais testo é demagogia. Portanto, eu não estou aqui com isto a dizer que toda a gente que está na política não serve para nada e os que são bons não estão lá fora. Não. O que eu estou a dizer é que os agentes políticos de qualidade são hoje muito menos daquilo que eram no passado. Também os há, mas há em quantidade muito inferior àquilo que havia no passado. E se nós não fizermos nada, a evolução vai ser para pior, a evolução não pode ser para melhor. E nem quero sequer que comparem a composição da Assembleia da República de hoje com a Assembleia Constituinte, porque é um caso, não é uma comparação justa, não é fair fazer uma coisa dessas, porque naquele momento, em 75, havia um envolvimento político brutal da sociedade e todos estavam disponíveis e, portanto, era fácil encontrar os melhores da sociedade. É na evolução ao longo do tempo. E nós, naturalmente, temos de mudar isto. E por isso é que me veem muitas vezes, me viam e me continuam a ver muitas vezes, a quebrar com aquilo que é o politicamente correto. Porque o politicamente correto é politicamente adaptado a uma situação que tem de mudar. Portanto, se a situação tem de mudar, e se eu fizer o discurso oficial e by the book no cotidiano da política, eu estou a perpetuar as situações. E, portanto, o que eu tenho é de fazer qualquer coisa de diferente. Eu, nós, Portugal, todos nós. Porque o politicamente correto, que na prática é o mediaticamente correto, é na prática a ausência de criatividade, a ausência do conhecimento e de capacidade intelectual para alterar com coragem aquilo que deve ser alterado. É embarcar na onda, é deixar-se ir, é fazer o mais fácil. E o mais fácil todos são capazes de fazer. Não é que eu, pessoalmente, agora já sou eu, não são vocês, não é que eu não saiba fazer o mais fácil. Também sei, é mais fácil. Mas nós temos de ousar fazer o mais difícil para abanar aquilo que todos temos consciência que está mal. É fundamental fazer isso. O politicamente correto, que é o mediaticamente correto, reparem neste pormenor, é fundamentalmente seguir a agenda política ditada pelos meios de comunicação, principalmente pelos grandes meios de comunicação, aqueles que mexem mais fortemente na sociedade. Se vocês seguirem isso, se o vosso discurso e o vosso cotidiano for ditado por isso, vocês estão a ser ditados por objetivos que são contrários aos objetivos da política. Porque na política nós estamos, devemos estar, temos de estar em nome do serviço público. E nos meios de comunicação social estamos em nome das vendas e do lucro. Têm de vender, se não fecham. E do lucro já hoje é pouco, é mais das vendas do que do lucro, porque já ganham pouco dinheiro. Portanto, não são conciliáveis, às vezes são, mas a maior parte das vezes não são conciliáveis os objetivos de uns com os objetivos dos outros. E com isto não se encerra crítica a uns nem a outros. Encerra-se crítica àqueles que não percebem esta distinção e que a têm de fazer. Portanto, se embarcamos em algo que tem determinado objetivo, que é diferente do nosso, não podemos chegar ao fim da linha a chegar lá onde nós queríamos chegar e onde devemos chegar.
É por isso que nós temos de ser criativos e nós temos de nos manter firmes naquilo que é os objetivos que nos deve trazer à vida pública. E, portanto, isto que vos estou a dizer, tal como tinha dito há bocado, é fruto da minha maneira de ser, mas é fruto da experiência. É a experiência que me dita isto e vocês vindo a uma universidade de verão ou de inverno, o que quer que seja, para essa época do ano, vindo a uma universidade, eu acho que é interessante ouvirem. Agora que, espero eu, não todos, a vida dá voltas, mas muitos de vocês estão a iniciar uma carreira política, uma intervenção política, eu acho que é útil ouvir, enfim, estas coisas, que é arranjar-vos um encargo. Arranjar-vos um encargo é muito mais difícil, mas acho que é a forma como se deve estar. E quando eu digo que temos de mudar, e como tinha dito, a aposta na formação é absolutamente vital. Porque uma coisa é vocês virem para aqui agora leio o JSD, através da Universidade de Verão, porque estão interessados em adquirir conhecimentos, porque estão interessados em adquirir informação, porque estão interessados em dar informação, porque estão interessados em mudar as coisas no setor que mais vos interessa, ou que estão a descobrir agora que mais vos possa interessar. Outra coisa é que ainda aparece lá a conselhia, trocarem os votos, meterem um amigo, comprarem umas cotas, fazer não sei o quê. Isto não leva a nada. Isto não leva a nada. E, portanto, temos de ter consciência disto. Eu há quase 20 anos, não é bem 20 anos, mas há quase 20 anos, eu penso que fiz mais do que uma vez, agora não me lembro bem, mas eu penso que mais do que uma vez, parte de comissões para a reforma do financiamento partidário, no Parlamento, quando era deputado. Foi depois de ser secretário-geral, trazia esse tique para que tínhamos de mudar as coisas. E uma proposta que eu fiz em sede de comissão, aquilo nem era subcomissão, uma espécie de comissão partidária. Portanto, depois havia de ir à comissão, penso que à primeira, já da primeira comissão do Parlamento. E, portanto, nós tínhamos 2 de cada partido. Eu estava com o Luís Marques Guedes, por exemplo. Depois o PC tinha 2, não, só tinha 1. O PS tinha 2 e tal. Na altura, o presidente Jorge Sampaio tinha feito também um grande esforço para que nós mexêssemos nisso. E uma das propostas que eu fiz nessa comissão foi que, no quadro do financiamento partidário, os partidos tivessem verbas consignadas à formação. Não eram os partidos, em vez de 10, passarem a receber 15, para terem 5 para a formação e depois nem se sabe para aquilo que era. Não, nunca receberiam o dinheiro. Tinham um plafond disponível para utilizar, se quisessem, em termos de formação política. Para jovens e não jovens. Não era só para jovens. Os outros acharam a proposta muito interessante. Simplesmente, se essa proposta fosse à Comissão, nem tinha sequer que ir a plenário, os títulos nos jornais seriam: partidos querem mais dinheiro do orçamento do Estado. Vai daí, recuam, e não aconteceu nada. Eu não recuava. Já me conhecem. Eu não recuava. Sabia dos títulos, mas eu não recuava. Porque reparem nisto. Aliás, depois o Esta tinha mais uma outra proposta que não foram aceitos e depois quem recuou fui eu, mas é da comissão que não estava lá a fazer quase nada, mantive-me solidariamente, ninguém sabe de nada, isto já vai há muitos anos, mas dei a minha solidariedade, mas não participei. A lei que saiu o melhor que cá que estava, isso é verdade, mas não como poderia eventualmente ter saído. Agora, pensem nisto. Isto foi há quase 20 anos. 20 anos. Alguém que, por exemplo, tivesse nessa altura entre os 20 e os 30 anos, não é? Hoje, passados 20 anos, está entre os 40 e os 50. Portanto, se nós tivéssemos feito, não é essa despesa, e esse investimento lá atrás, nós hoje estávamos a falar para aquilo que é a idade mais forte na política, que é nos 40, nos 50 e tal anos. Tínhamos aqui, entre nós, neste partido e em todos os demais partidos, um conjunto alargado de pessoas que iriam hoje dos 20 aos 50 anos, que aqui tinham entrado por razões diferentes e tínhamos um tipo de militância completamente diferente. Logo tínhamos partidos diferentes, logo poderíamos ter um país diferente. Não o fizemos com medo das manchetes do jornal, que objetivamente não existem para que haja melhores partidos, existem para vender. E nós temos de saber fazer esta distinção no cotidiano, quando estamos a tomar decisões políticas. Outro ponto importante para a alteração da vida dos partidos é, naturalmente, abrir à sociedade e trazer cá para dentro a sociedade. Costuma-se dizer sociedade civil, não sei porquê, mas é a sociedade, não é? Só se for porque os militares não podem vir, porque estão proibidos de entrar na política. Portanto, a sociedade entrar cá para dentro. Que esse tem a ver com, no quadro atual, o projeto, que não sei se já ouviram falar, já terão ouvido falar, que é, no quadro do PSD, o Conselho Estratégico Nacional.
foram um bocado baralhados pelos objetivos de vendas que chamavam Governo Sombra àquilo que não é Governo Sombra, porque dá mais jeito para o efeito, mas tem nada a ver com o Governo Sombra, o Conselho Estratégico Nacional, que eu quero que tenha uns milhares de pessoas, ficava um governo com milhares de pessoas, era capaz de ser um bocadinho demais e a gente não se entendia lá muito bem. E, portanto, o que é o Conselho Estratégico Nacional? É distrito a distrito, nacional, mas distrito a distrito. Aqueles que, em Porto Alegre, por exemplo, têm interesse no setor da saúde, porque são profissionais ou porque têm interesse no setor da saúde, bons interesses, naturalmente, diga-se passagem, no setor da saúde, poderem militar no partido em torno daquilo que gostam, que é a saúde, e não em torno, eminentemente, da lógica do aparelho partidário. E, portanto, isto é absolutamente vital para abrir, primeiro com os militantes que já existem, mas depois permitindo, porque já se permite a entrada de independentes, que independentes possam entrar, portanto, que a sociedade possa entrar, se me permitem o termo pescado, não é um bom termo, mas com, digamos, aquilo que as pessoas verdadeiramente querem e não com aquilo que as pessoas não querem. E muitas vezes entram e depois saem ou deixam de ligar porque percebem que é o que não querem. E, portanto, estes aspectos eu queria vos deixar aqui. Mas queria também ajudar-vos a responder à seguinte pergunta, que vocês provavelmente farão, não é? Mais do que uma vez. Mas eu devo ir para a política porquê e para quê? Não é? Porquê é que eu devo ir para a política? Para quê é que eu devo ir para a política? Olha, eu, sempre foi o meu princípio, costumo usar uma frase. Ela nem é feliz, do Francisco Sá Carneiro, eu até gosto mais, na prática, daquela que o Carlos citou, um pouco mais sofisticada que esta, mas que é aquela, primeiro Portugal, depois o partido, depois nós próprios e a nossa circunstância. Isto é banal, isto é evidente, mas pronto, foi dito por Sá Carneiro, o fundador, a gente aproveita a muleta e utiliza isto. No fundo, o que é que isto quer dizer? Nós só devemos estar na política em nome daquilo que é o interesse público. Eu, em tempos, podia usar esta frase dizendo primeiro o Porto, depois o partido, depois não sei o quê. E agora uso primeiro Portugal, depois o partido e depois a circunstância especial. Portanto, aquilo que eu aqui vos queria, esta ideia que aqui vos queria deixar é, venham só para a política se a vossa motivação for a sociedade, for o país, for a sociedade. Claro que não podem ter a motivação de Portugal como um todo. É, obviamente, no setor onde se inserem. Os que ainda são estudantes e que estão preocupados com o ensino e com a educação, com certeza, nesse setor, onde se sentirem úteis, onde gostarem mais. Mas não no vosso interesse. No interesse do país, no gosto por fazer qualquer coisa pela sociedade, no gosto de fazer qualquer coisa pelo interesse coletivo. Aquilo que é a forma clássica de fazer, neste caso, por exemplo, oposição, mas não só oposição. Do lado de quem está no poder, normalmente, há também o mesmo tique, o que é adaptado à medida. De tudo o que vem dos outros. É mau. Temos de criticar e temos de estar contra. É uma cultura que tem origem na forma de funcionamento do Parlamento português e não só, que depois, transportado para a sociedade não entende. E quem está fechado nos corredores da política, do Parlamento, dos partidos, da comunicação social, quem está fechado nisto, tem de perceber que lá fora te fala uma linguagem diferente. Lá fora não querem que eu seja contra os outros. Lá fora querem que eu seja a favor do país. E se a favor do país tiver de ser contra os outros, é contra os outros. Se tiver de ser a favor, mas é a favor do país. É isto. Os militantes partidários, e o que muitos de vocês são, e os que ainda não são, eu espero que sejam, os militantes partidários não são a massa associativa do partido. São lógicas completamente diferentes. De massa associativa, ainda ontem tivemos horas e horas e horas e horas de televisão. São coisas diferentes. Aqui são militantes dos partidos. É gente que não pode deixar de ser racional, que não pode deixar de ser crítica, que tem de ter as suas próprias ideias. E não temos de estar todos de acordo. Temos de ser todos leais, mas não temos de estar todos de acordo. Temos é de ser leais e construtivos e todos com o mesmo objetivo, que é servir o país. Portanto, venham para a política, mas venham assim, porque se não vêm assim, vêm estragar. Vêm-me fazer pior do que aquilo que já cá está. E, portanto, era esta... É por isso que é fazer diferente, não fazer isto.
e tendo consciência do seguinte, atuar em conformidade. Vocês, até pela vossa idade, que são ainda muito mais portugueses do que militantes partidários, na vossa essência. Olham para o país que tem um conjunto alargadíssimo de problemas. A resolução desses problemas, muitos deles passa por reformas profundas. Das reformas profundas, algumas são estruturais. E as estruturais nunca conseguem ser feitas por uma única força política, têm de ser feitas por mais forças políticas. Se é assim, e se estamos pelo interesse nacional, vocês veem alguma lógica em nós não fazermos os acordos com os outros que o país precisa, sob pena do país não ter nunca as reformas que precisa de fazer? Vocês acham isso bem? Ter o objetivo de vender e de ganhar dinheiro é diferente desse objetivo. E, portanto, pode-se aproveitar isto para depois mexer na espuma dos dias. Mas deixem lá a espuma dos dias. Vamos à essência. E a essência é que país queremos e para onde queremos. E se nós queremos que o país tenha uma reforma, por exemplo, da justiça, e se nós sabemos que só é possível, se for, com todos, vou para que insistir eu próprio contra os outros, sabendo que assim o país nunca terá uma reforma que tanto precisa. Isto é correto? Se os partidos funcionam como funcionam, há coisas que nós podemos fazer sem os outros, como isto que aqui estamos a fazer. Isso podemos. Mas se nós quisermos fazer uma reforma do sistema político, a forma como se elege os deputados, a forma como se elege as câmaras municipais, uma série de coisas, o regimento da Assembleia da República, uma série de coisas. Se quisermos mexer nisto, não mexemos sozinhos. Aí até é quase matemático, não mexemos porque não temos sequer força. Mas não é uma questão matemática nem de representação parlamentar, é força na sociedade. Se nós queremos mexer nisto, se achamos que o país tem de mexer nisto, e só é com os outros, se nós não nos acordarmos que os outros países não têm. Bem, então não faço com medo das notícias. Então não estou aqui a fazer nada. É por isso que eu digo para vocês não virem. Se for para isso, não venham. Se nós queremos mexer, como já temos uma proposta de trabalho na natalidade, problema sério do país e particularmente sério aqui no interior e no Alentejo. Se nós queremos mexer nisso, nós não podemos ter um diploma que apresentamos na Assembleia da República, se tivermos maioria, votamos e está em vigor. Excelente. Não é mau, mas não resolve. Porque nós não nos vamos perpetuar no poder por 30 anos. Vai a seguir vir um outro governo qualquer em qualquer momento. Põe tudo ao contrário. E numa política de reforço da natalidade, pode-se fazer isto em parcelas de 4 anos, a mudar de 4 em 4 anos. Isto é de longo prazo. Ou é de uma maneira, ou é de outra. Se é de muitas maneiras, não é de maneira nenhuma. Portanto, nós, quando fazemos isto, temos necessariamente de conseguir conciliar com os outros para isto ter efeito. Porque senão, os outros, as pessoas que estão lá fora, olham para nós, nós até podemos ter boas notícias, mas mais tempo, percebem, ele está aqui a fazer está a fazer um teatro, está no palco, e ele próprio tem consciência que isto não vai resolver o problema que ele diz que quer resolver. Portanto, nós temos de ter consciência. Segurança social. Nós precisamos de uma reforma para a segurança social. Qualquer governo pode fazer e diz que faz. Tudo bem, mas tem de ser em conjunto com os outros, preferencialmente, para que depois, quando vier um outro a seguir, não emenda aquilo que foi feito, porque então deixa de ser. Eu estou a pegar em 2 temas que são do mais de longo prazo que pode haver, a segurança social e a natalidade. Do mais longo prazo que pode haver, tem de ser sustentado no tempo. Portanto, se nós queremos alguma coisa pelo país, nós temos de ser capazes de fazer isso. Mais ainda, por exemplo, a reforma da justiça só será possível em Portugal no dia em que o líder da oposição quiser. Não é possível fazer uma reforma da justiça se o líder da oposição não quiser. É o elemento mais determinante. Sabem porquê? Porque um primeiro-ministro, seja ele qual for, querer fazer uma reforma qualquer, neste caso da justiça, quer sempre. Bem, pode trabalhar mais por isso, menos ou nada, mas querer quer sempre. Porque é o país a andar com ele como governante. O que é que acontece? O líder da oposição olha e diz, e eu vou apoiar este fulano, ele é que vai ficar com os louros, e eu fico aqui. Não posso. Nós podemos ter habilidade e devemos ter habilidade, mas posso e devo, porque senão o país não tem. É por isso que só haverá reforma na justiça enquanto o líder da oposição quiser ou não quiser. E até hoje ainda não vi nenhum que quisesse fazer uma reforma da justiça. Líder da oposição não tem nada a ver com o PSD, é do PSD, é do PS, não é o que calhar, normalmente ou é do PSD ou é do PS. Portanto, a reforma
da Justiça só quando o líder quiser. Um Presidente da República não quer. Quer, naturalmente. Qualquer Presidente da República quer fazer uma coisa dessas. Precisa é que todos possam colaborar para que assim seja. Ora, se neste momento sou eu que estou líder da oposição, há que sentir o peso dessa responsabilidade face àquilo que é a convicção que temos de que a justiça em Portugal carece efetivamente de uma reforma profunda, desde coisas muito pequeninas a coisas muito maiores. E é isso que eu ainda tenho esperança que se consiga ainda, e já agora também vos digo, isto agora, não vou dizer as ideias, porque não posso, se digo as ideias, então começam logo a criticar as ideias e os outros começam logo a dizer que não concordam com elas, isto tem de ser feito de outra maneira. Mas há duas coisas fundamentais na justiça. Qualquer reforma tem de respeitar duas coisas. Mais eficácia e mais transparência. Isto é a regra. Mais eficácia e mais transparência. A partir daí vamos começar a falar. Mas esses são os grandes objetivos que nesse setor Portugal precisa. Agora, dito isto, não quer dizer que nós só servimos o país quando estamos no governo. Nós servimos o país no governo e servimos o país na oposição. E servimos o país na oposição colaborando com o governo naquilo que deve ser a colaboração por força do que eu acabei de dizer, mas também apontando os erros ao governo naquilo que são os erros que o governo está a cometer. A oposição tem estas duas vertentes. Fazer as críticas justas e certeiras para que o governo ou muda, ou faz direito, ou perde as eleições, mas ao mesmo tempo em nome do mesmo interesse nacional, porque é do interesse nacional fazermos isso. Os deputados da oposição recebem um salário para fazer isso, para apontar os erros ao governo. E os que estão do lado do governo recebem um salário para explicar aquilo que o governo está a fazer. É assim, fui deputado, fui da oposição e fui do lado do governo. É esta a função. Era o mesmo há muitos anos, como diz o Carlos Coelho, mas cumprindo o seu papel. E, portanto, também é isso, naturalmente, que nós devemos fazer. E agora vou para a parte final e vamos lá fazer um balanço do que eu acabei de dizer. Comentário. Agora chamámos aqui comentadores profissionais e tal. Ora, vamos lá comentar o discurso dele. Falou de formação, falou de interesse nacional, falou do que podemos construir em conjunto, nenhuma palavra crítica aos outros, nenhum insulto, nenhum soundbite, nenhuma promessa boa, baixar impostos, aumentar pensões, baixar passos sociais. Não percebe nada disto. Ele não percebe nada disto. Assim não vamos lá. Assim o partido não descola. É assim que se... Nas sondagens, não descola. Vamos então lá dizer mais qualquer coisa para ver que eu percebo alguma coisa disto. E vamos então dar 3 características negativas deste governo, porque para dar as positivas estão lá os deputados do governo, já expliquei isso, não é? Eu estou cá para o contrário. 3, para não vos maçar muito. Primeiro, este governo, e o que eu digo é sempre sério, podem não concordar, mas não é de ocasião que dá jeito de dizer. Este governo não tem uma estratégia de crescimento económico sustentado. Não tem. Se tivesse, eu estava calado. Também não dizia que tinha. Estava calado. Não tem. Para Portugal, o crescimento económico é absolutamente vital. Não pode haver desenvolvimento em Portugal sem crescimento económico. Podia a realidade não ser assim. Podia haver desenvolvimento sem ter tão sustentado no crescimento económico. Mas no nosso caso, só há desenvolvimento se houver crescimento económico. O crescimento económico que se fez nos tempos do governo socialista, antes do nosso governo, foi um crescimento económico sustentado no consumo. Levou, como não podia deixar de ser, à degradação da balança de pagamentos, do endividamento externo, que é essa a primeira razão pela qual tivemos de chamar, o Partido Socialista teve de chamar a Troika. Mais do que o endividamento público, foi o endividamento externo a razão da Troika. Se eu acelero no consumo, sem em paralelo já ter a produção adequada a esse nível de consumo, obviamente eu vou ter de começar a importar mais do que aquilo que exporto e degrado naturalmente a balança de pagamentos. E vou degradando a minha exposição relativamente ao exterior.
Aquilo que está a ser feito agora não tem a dimensão do que foi feito há 7, há 8, há 9, há 10 anos atrás. Mas é, neste momento, a mesma linha de rumo. O nosso crescimento tem de ser feito pelas exportações e pelo investimento, principalmente pelo investimento. E nós não temos cá sequer o volume de capital que precisamos para o investimento. Temos de acarinhar muito o investimento externo. O consumo privado é a consequência depois, é o que queremos, porque é melhorar o nível de vida das pessoas, mas é a consequência de uma economia saudável capaz de sustentar um consumo melhor. Pôr uma economia como está, sustentar um consumo para lá daquilo que é possível, é a prazo nós voltarmos a uma situação igual ou pelo menos próxima, ou idêntica, ou de perfil parecido, ou igual àquilo que muito recentemente passamos. Então, o governo devia estar podia ser pior. Podia portanto, o crescimento estar assente no consumo público do Estado. Ainda era pior. Mas, enfim, só se o governo aqui também disser que é um grande êxito, porque não é com base no consumo público que estamos a crescer. Mas também, para mim, não é êxito nenhum, bem pelo contrário, é esta questão. Então, é o governo que deve investir? Não, o governo não deve investir. Tem o investimento público, está escasso, deve ser mais, mas não deve investir. São os privados que têm de investir, é a economia que tem de investir. Então o governo tem nada a ver com isto. Tem a ver com isto. Tem a ver com isto, porque o governo deveria estar justamente a ter uma política pública em função dos objetivos que nós pretendemos. Se os objetivos que pretendemos é o investimento, nós deveríamos estar a ter políticas públicas amigas do investimento, particularmente do investimento externo. E, portanto, nós deveríamos estar a apostar fortemente na desburocratização, sabendo que não tenho resultados a 2, 3, 4 anos, que o resultado demora muito mais, mas a fazer esse caminho e a explicar esse caminho. Devia estar a atender à carga fiscal, tendo em vista aquilo que pretende, que é o reforço do investimento, como elemento nuclear e ponto de partida para uma sociedade melhor, para uma economia melhor. Devia estar a olhar para lá da carga fiscal à legislação fiscal, ao emaranhado e à confusão que aquilo é para lá das estradas que nós deveríamos abrir para o investimento. Deveríamos estar a olhar mais para a formação profissional e a melhorar, francamente, a formação profissional. Devíamos estar a olhar para o funcionamento da justiça, que é também vital para a economia. Devíamos olhar para a legislação laboral de uma forma diferente daquela que o governo está a olhar. Devíamos ter políticas de captação da poupança, que é fundamental para conseguirmos mais capital e mais possibilidades de investimento com capital nacional, e devíamos naturalmente também ter os fundos da União Europeia, que muito vocacionados, o mais vocacionados possível para aquilo que nós pretendemos. Aquilo que nós assistimos é que o governo não faz nada disto, arranja umas folgasitas vindas do crescimento económico e dentro dessas folgas, fazendo à la carte aquilo que o PCP e o Bloco de Esquerda precisam, dá o que é possível dentro daquela carta. E andamos com sorte, enquanto dá só dentro daquilo que é folga. Se começa a dar para lá da folga, vamos ver agora, então o caldo ainda fica mais entornado. E nós já temos à vista o endividamento crescente das famílias, e esse endividamento crescente das famílias pode ainda emendar-se, eu espero que emende, mas é naturalmente uma causa e efeito, digamos assim, do reforço do consumo. E, portanto, olhem, ainda nem vejo nos jornais, portanto, eu até nem vou seguir aquela cartilha do coisa mais. Quem tem de ter atenção a isto? O governo, mas não só. A banca. É bom que a banca aprenda com os erros que cometeu, e eu tenho sérias dúvidas. E há outro elemento que tem de aprender muito, ou que espero que já tenha aprendido, que é o Banco de Portugal. E eu espero que o Banco de Portugal esteja atento a estes indicadores e tome no momento certo, que entender certo, eu não sei qual é o momento, mas eles é que têm de saber qual é o momento certo, para que isto caminhe ao ritmo que é possível caminhar e não, como se diz, em linguagem popular, pôr o carro à frente dos bois, porque sempre pusemos o carro à frente dos bois, a coisa naturalmente correu mal. É por isso que o desemprego baixa, o emprego sobe, mas que emprego é que subiu? O emprego subiu mais que a produção. Se o emprego subiu mais que a produção, baixou a produtividade. Se a produtividade baixa, os salários tendem a ser mais baixos e não mais altos. É por isso que este modelo está errado. Margarida faz um juízo de valor, primeiro-ministro,
toma aquela medida lá dos 50% de IRS, com base nas convicções dela, nisto aqui. Nem é preciso aí. Até podia ser com a melhor das intenções, não me surte efeito que as pessoas não venham para aqui se não têm um emprego de qualidade, nem têm um salário de qualidade, não venham. Pá, não vem nenhum, podem vir 2 ou 3, não é? Mas não é isso que estamos a falar, é aos milhares. Não é solução, efetivamente. Não é que eu discordo do que disse, mas quer dizer, nem é preciso chegar aí. Mesmo olhando em termos técnicos o que é que está a fazer, técnicos e políticos, o que está a fazer à economia, para resolver esse problema real de dar oportunidades aos jovens naquilo que eles mais querem, que é efetivamente poder construir a sua vida com base numa carreira profissional, de acordo com aquilo que foi a formação que adquiriram, em face do esforço que fizeram, do investimento que os pais fizeram, face tudo isto. Isso é que é a resposta para voltarem. Não é um paliativo de dizer, bem, vai cá durante 3 anos pagas menos IRS, porque, como diz, o salário é tão baixo que realmente o efeito do orçamento de Estado é muito pequenino, porque metade de uma coisa pequenina é mais pequenina ainda. É metade, como diz, como eu próprio disse, como eu próprio estou a dizer. E, portanto, aquilo que é um erro grave do Governo é isto. Agora, perguntam-me assim, e isto vai ter efeito nas eleições legislativas do próximo ano? Muito pouco. Vão-se degradar um bocadinho os indicadores, mas não vão ser o suficiente para o grosso da população perder o caminho errado para que estamos a ir. Mas a nós compete-nos apontar o caminho errado que estamos a ir para onde deve ir. Agora, há outros aspectos que vão influenciar, naturalmente, essa coisa. E os outros 2 pontos que aqui vos queria dizer é um governo, pronto, estratégia económica errada, e é um governo que promete aquilo que não pode cumprir. E isso é tudo ao contrário daquilo que eu vos disse na parte inicial da minha intervenção. É exatamente ao contrário. Nós, em nome daquilo que é o interesse nacional e a credibilidade da ação política, não podemos fazer isso. E porquê é que faz isso? Faz isso na prática porque tem 2 discursos, como eu já disse. O Ministro das Finanças faz o discurso e tem uma prática que é realmente a austeridade. Por outro lado, o Primeiro-Ministro faz um discurso a dizer que nós não estamos em austeridade nenhuma. Ora, se não estamos em austeridade nenhuma, se isto é o país das maravilhas, se quase conseguimos um milagre económico, é evidente que depois, e ao mesmo tempo dizemos que os professores têm razão, é evidente que os professores legitimamente esperam que, em face da razão e das folgas que esta maravilhosa economia consegue, vão fazer justiça e vão dar aos professores aquilo que é justo e que se deve dar. Ou, por exemplo, quando se diz que subimos o preço do imposto, o ISP, o imposto sobre os produtos petrolíferos, subimos, mas as pessoas não vão pagar mais porque o preço do petróleo está muito baixo. Mas quando o preço do petróleo subir, nós baixamos de imediato o imposto para a coisa se equilibrar, e depois o preço do petróleo sobe, o imposto não baixa nada, baixa os troquitos. Porque não pode, não tem folga. Eu não estou a criticar não ter folga. Eu estou a criticar ter dito que fazia aquilo que não podia fazer e sabia de antemão que não podia. É lógico, mas estava a olhar para o orçamento. Finalmente, e ao último ponto, a questão da degradação dos serviços públicos. É uma marca do Governo a degradação dos serviços públicos. E isso aí é que, se me fizerem a pergunta, já é diferente da economia. Essa sim, essa tem efeito já do ponto de vista eleitoral. Porquê? Porque essas pessoas sentem mesmo no imediato. Estão a sentir e vão sentir cada vez mais. E, portanto, é diferente. Nós temos a obrigação de apontar as coisas como elas são, independentemente do efeito ser mais ou efeito ser menos. O pior exemplo que se pode dar é o Serviço Nacional de Saúde. Claramente, em termos de degradação do serviço público, é o Serviço Nacional de Saúde. Com as listas de espera, como todos sabem, a aumentar, falta de médicos, falta de enfermeiros, falta de manutenção dos equipamentos, falta de investimento, péssima gestão. Eu visitei diversos hospitais, visitar, por exemplo, o Hospital de São João no Porto, não há muito tempo, já neste cargo, visitar o Hospital de São João no Porto, uma sala, 3 máquinas, não me perguntem para fazer o quê, de que especialidade, já não me lembro, um investimento superior a 1 milhão de euros, paradas, agora, há 2, 3 ou 4 meses, paradas há uns tempos, desde que lá estavam. Porquê? Porque o Ministério das Finanças não dava autorização para serem contratados 3 técnicos que custavam 800 euros cada um. Portanto, está um investimento de 1 milhão e tal parado, porque não se quer dar autorização para contratar 3 técnicos. É evidente que isto é um erro de gestão brutal.
se nós fazemos um investimento, temos de perceber toda a envolvência que ele senão não fazemos um investimento. Agora, assim é pior que não fazer. Agora estará aquilo tudo parado. Portanto, nós temos de ter também, no Serviço Nacional de Saúde, eles não têm, critérios de gestão. E como eu não posso ter critérios de gestão a partir de Lisboa para o país inteiro, eu tenho de dar competências aos conselhos de administração que não podem ficar à espera que o Ministro das Finanças diga sim ou não em Lisboa se pode contratar um técnico por 800 euros. Ele tem de ter um orçamento. E, portanto, eu não sei se as pessoas têm noção, admito que não tenham noção, porque, enfim, vem a notícia e segue, mas aquilo que se passou no Hospital de Vila Nova de Gaia é tétrico. Os diretores demitiram-se todos, à exceção de 2. Os diretores dos diversos departamentos, ortopedia, disto, aquilo, daquilo, demitiram-se todos. Nem sei se o da ortopedia, posso ter azar, pode ser o único dos 2 que não se... Não, um dos que não se demitiu não é da ortopedia, porque o outro não sei quem é. Mas pronto, isto é uma coisa do outro mundo. Um hospital da dimensão daqueles, em, por exemplo, o caso da cardiologia é um serviço de referência a nível nacional, demitiram-se todos. Avisaram o governo uma vez, 2, 3, 4, 5, demitiram-se todos. Não me digam que são todos do PSD ou todos do CDS ou não sei o quê. Não. Aliás, eu conheço alguns, não são mesmo. Não é? Portanto, estão fartos daquilo. Não é possível trabalhar. Eu estive lá. O que eu vi lá serviços que andam muito próximos daquelas imagens que nós vemos muitas vezes na televisão, quando vão a países de terceiro mundo e focam, não é, as crianças lá sem condições e com fome. Não é? É uma coisa, não é igual, mas eu vi uma degradação completa, as portas esbotonadas, uma situação do outro mundo, as camas umas encostadas às outras, quase que não se consegue ir ao meio entre os diversos doentes. Eu vi isso em Vila Nova de Gaia, na área metropolitana do Porto. E também visitei o Hospital de São João, entre muitos outros, e eu não me admirava muito se em breve, no Hospital de São João, pudesse acontecer coisa parecida, porque não é só a ala pediátrica, que de 15 em 15 dias as verbas estão disponíveis e não há meio de estarem. Há muito mais do que isso. Portanto, eu também não me admirava que, digamos, aqui é o autismo do governo, aqui há um certo autismo, não é só falta de recursos, naturalmente também há falta de recursos, mas contratar 3 técnicos de 800 euros não é falta de recursos, não é disso que estamos a falar. Portanto, há aqui também uma incapacidade. E quando, por razões políticas, diz ao Bloco de Esquerda e ao PC, sim senhor, recuamos e vamos para as 35 horas outra vez, que é uma medida simpática para as pessoas, em vez de 40, trabalharem 35 horas, plantaram o caos em nome da medida simpática ou em nome, pelo menos, da viabilidade desta solução política que encontraram no Parlamento. Outro exemplo é TAP. Independentemente da opção política, de termos a TAP com capital só público ou com o capital só privado, aquilo que este governo, em face do que encontrou, fez foi tudo privado não e foi buscar 50% para o lado público. Portanto, quando diz que quer ter, provavelmente até queriam 100, mas não era possível, mas foi 50. Quando querem ter 50% da TAP, é porque estão a dizer que a TAP tem de se gerir também por serviço público e serviço à comunidade e não pode ser uma companhia eminentemente privada que faz o que quer e assume as suas responsabilidades. Então, se fez isto, porque é que não intervém e não põe a TAP a funcionar como deve ser, seja no país, seja muito especialmente, por exemplo, na região autónoma da Madeira, onde uma viagem da Madeira para o continente é muito mais cara do que da mesma Madeira para ir a Berlim, ou para ir a Paris, ou para ir a Londres. E fica para a próxima Universidade de Verão eu dizer as razões pelas quais é assim, para não criar assim tanta polémica já, mas lá na Madeira também eu penso que até em sede de eleições legislativas regionais dirão a razão pela qual é assim e não é bonita e entra nos bolsos de todos nós. A CP. A CP é outro exemplo de degradação de serviços públicos. Uma situação caótica, sem investimento, sem manutenção, aquelas carruagens todas grafitadas, uma porcaria, uma falta de brio de todo tamanho, CP, uma empresa pública, enfim, com anos e de respeito, aquelas pinturas, aquela coisa assim, enfim, aquela degradação, sem manutenção, sem qualidade de serviço, com supressão de comboios, naturalmente, porque se não tem manutenção, eles começam a parar. No outro dia, li numa notícia qualquer, uma vergonha, uns comboios que tinham
30 anos, ou não sei o quê, de idade, não sei para onde. Não é? Bom, eu estive em Beja estão lá operados de 1960 e poucos, não é? Portanto, ainda são mais antigos que esses que eram referenciados nessas notícias. E pior, é chegar a esta situação, ainda dizer assim, chegamos a esta situação porque o Governo é muito cuidadoso, não é? Com as finanças e tem aquilo muito equilibradinho, só investe o que pode. Aquilo está degradado financeiramente, está afundado em dívidas, tem um passivo de todo tamanho. Então tem este serviço miserável, não houve investimento, não houve manutenção, não houve nada, e está afundado com um passivo deste tamanho. Há coisas que, mesmo depois de sair da faculdade, eu não entendia bem na economia, eram coisas assim que batem. Esta é daquela, eu depois entendi, porque é os discursos que se tiram para se conseguir entender as coisas. Eu esta ainda não entendo, mas vou entender, mas é uma questão de tempo para parar e como é que é possível fazer uma coisa e esta não entendo. E a última, já agora dou um último exemplo de degradação, que é a mais grave. Que é mais grave porque não é só a degradação de um serviço público, que é aquilo que se passou em Tancos, que se está a passar. Está-se a passar no sentido de que nada se passa, não é? Mas o que se passou em Tancos. E vai para lá da má gestão e da degradação do serviço público, porque aqui toca numa função de soberania, numa função fundamental, que é, afinal, em Portugal, consegue-se roubar material militar da mesma forma que se pode assaltar um jardim para roubar umas galinhas. É assim fácil, desta maneira que se assalta um quartel e se leva de lá equipamento militar. E, portanto, mais de um ano depois, eu já nem me lembro quando foi, mas foi há mais de um ano, não se sabe bem que material foi roubado. O Governo chegou a dizer que nem se sabe bem se foi roubado. Abriu-se uma guerra que as pessoas ainda não têm bem a noção disso, uma guerra gravíssima entre a Polícia Judiciária Militar e a própria Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária Militar descobre que há material em Santarém que o potencial gatuno lá foi colocar. E em vez de chamar a GNR de Santarém, para ir lá, chama de Loulé. E nada diz à PJ, nem ao Ministério Público. A de Loulé. Lá. Estive lá há pouco. Foi semana passada, onde fiz até uma grande exibição no futebol, diga-se de passagem, que tive o grato. E agora, passa a brincadeira, mas é verdade. Havia quando eu era miúdo, havia um sketch do Raul Solnado, que era a minha ida à guerra, uma coisa com muita piada, e que ele dizia: cheguei à guerra às 7 da manhã, estava a guerra ainda fechada, e, portanto, os gatunos chegaram à guerra, a guerra ainda estava fechada, e eles aproveitaram para levar aquilo que levaram. Se é que eram gatunos, se é que se levaram ou não, estamos todos sem saber. E, portanto, eu acho que há duas conclusões, para terminar, que aqui, nesta matéria, devíamos tirar. Uma é politicamente correta. A outra, na conjuntura política atual, é politicamente menos correta. Talvez, quiçá, incorreta. Politicamente, é sim. Podemos agora dar as voltas que quisermos ao setor de Tancos. Está provado uma coisa. O Governo foi incapaz e não tem respostas para dar. Não vale a pena, não tem. A gente pode abaná-los mais, fazer. Eles não têm e eles também não podem dar aquilo que não têm. O Governo não foi capaz. É incapaz nesta matéria, ponto final, parágrafo. Repito, podemos continuar a perguntar e até se calhar devemos. Mas eu não vou responder porque eles não sabem, pura e simplesmente. Não sabem mesmo. A outra, que já poderá ser conjunturalmente menos correta, mas que, meus amigos, é o que é do interesse nacional, eu depois não olho à espuma dos dias. Bom, isto está resolvido, mal, muito mal, mas esclarecido, politicamente, bom, mas e juridicamente. Bom, então temos de saber ou não temos de saber quem roubou, se é que roubado foi ou da forma como de lá desapareceu. E, portanto, eu não posso estar a carregar politicamente naquilo que está mal
e fazer de conta que do lado judicial que há as respostas todas e que tudo está esclarecido. E, portanto, é evidente que o país também tem de exigir ao Ministério Público que faça rapidamente a investigação e que nos diga exatamente, e que faça a acusação, aquilo que lá se passou. Porque há coisas muito mais complicadas de investigar do que isto. E já vai para lá do tempo. Eu acho que já vai para lá do tempo de andarmos aqui nesta coisa, e eu não disse tudo o que sei, andamos aqui nesta coisa, e não há meio de vir a público a acusação correta que deve ser feita para que o país saiba que há uma irresponsabilidade política, mas há depois aqui uma responsabilidade que não é política, de quem verdadeiramente fez e o que é que está por trás de tudo isto, que me parece que é bem mais complexo do que aquilo que possam estar a pensar de alguém que um dia de noite resolveu ir lá e achou piada, roubar umas coisas que nem sabe bem o que é, porque o inventário não batia certo, ou não sei o quê. E agora, sim, termino dizendo-vos o seguinte. Acho que está aqui a minha, ou principalmente na primeira parte, a principal mensagem que eu queria trazer a esta Universidade de Verão. E, portanto, a minha mensagem é esta. Venham para a política, no vosso caso, para o PSD, ponham sempre o interesse público à frente, não tenham medo, sejam prudentes, mas não tenham medo de afrontar os interesses instalados, grandes ou pequenos, às vezes são interesses pequeninos, mas que nós temos de enfrentar. Porque se nós não fazemos aquilo que entendemos que deve ser feito, nós somos cúmplices da degradação daquilo que se está a degradar, seja o que for. Eu ainda ouvi, acho que foi esta semana, já, não veio no mesmo dia, vi no outro dia, um comentador na televisão dizer assim, ele, que era eu, está, nem vou citar o tema, que não interessa para o caso, é só um exemplo. Ele está carregado de razão disto. Claro que é assim. Mas ele, pela política, não tem grande jeito, porque isto não se pode fazer. Alguns terão ouvido, outros não ouvido, não interessa. O que eu estou a dizer é, por favor, não ouçam o comentário, ouçam-me a mim. Por favor, se têm razão, se vocês vierem para a política, têm de fazer qualquer coisa que tem de ser feito. E têm razão. Vocês têm jeito para a política se fizerem. Vocês têm jeito para a politiquice se não fizerem. Ora, ninguém pede a politiquice. E por isso, depois, quando cá estiverem com mais responsabilidades, renunciem também sempre a uma prática que hoje é muito comum na política, que é o taticismo. Ou seja, agora está na hora de concordar, agora está na hora de discordar, em nome de qualquer coisa que eu pretendo atingir. Quando vocês discordarem, discordem. Quando concordarem, concordem. De forma genuína e séria. Sem táticas, porque senão não mudamos a política. Tem de ser com frontalidade, tem de ser com aquilo que são as vossas convicções. E não aquilo para a vossa estratégia pessoal possa dar jeito. E hoje a política está carregada, não é só hoje, já está há bastante tempo, está carregada disto. E termino dizendo-vos o seguinte, mas é verdade, vocês, que são pouquinhos, não é? Lá fora estão 10 milhões de pessoas, são pouquinhos, mas vocês são, efetivamente, portanto, os jovens, e particularmente este tipo de jovens, que se interessa desta maneira pela política, são a esperança de um PSD melhor. E então, se quiserem acreditar na minha experiência e na leitura que eu faço da situação que vivemos, vocês têm uma responsabilidade muito maior daquilo que pensam que têm. Muito obrigado.